vocês? Gente, hoje eu estou aqui então para falar um pouquinho para vocês sobre lei de Stevin, né? Pessoal, o que seria essa lei de Stevin? Olha, basicamente essa lei de Stevin ela vai nos falar sobre uma variação de pressão, tá? Então o que a gente pode pensar aqui? Ó? Eu trouxe essa situação, esse exemplo aqui, certo? Para vocês. Então o que a gente poderia pensar? Aqui nós poderíamos pensar em um recipiente, tá? Que está cheio de um certo líquido, como por exemplo uma água, tá? E aí, pessoal, como será que se dá essa pressão dentro desse líquido? Olha, a gente pode pensar assim, que sempre que nós estamos falando sobre uma pressão, a gente consegue pensar que quanto maior a profundidade em que nós estamos, maior seria essa pressão. Não é isso? Quando nós estamos falando de pressão sobre líquidos, né? Por exemplo, a pessoa vai dar um mergulho aí em uma piscina, não é? À medida que ela vai chegando mais profundo, a pressão ela vai sendo cada vez maior. Não é isso? Exatamente. Tá? Então, pessoal, a lei de Stevin, basicamente, ela vai estar falando sobre uma variação de pressão. Agora, como que a gente pode chegar nessa fórmula? O que ela nos diz? O que essa lei nos diz? Pessoal, basicamente, então, para essa lei aqui, a gente vai ter que estar relembrando alguns conceitos. Ó, como, por exemplo, o conceito de uma pressão. O que seria uma pressão? Ó, nós já vimos aí nas nossas aulas anteriores que, basicamente, quando nós estamos falando sobre pressão, pressão é o quê? Pressão é uma força dividida pela área. Certo? Então, basicamente, quando nós estamos falando sobre uma pressão, então, a gente consegue afirmar que é uma força dividida pela área. Certo? Então, aqui, pessoal, beleza. Então, aqui a gente tem uma pressão que é uma força dividida pela área. Bom, gente, agora vamos pensar que essa pressão aqui, ó, ela fosse, aliás, que essa força aqui, ela fosse uma força-peso, tá? Como nós já vimos aí em várias questões que a gente fez, tá? Que muitas vezes essa força aqui, que a gente usa na fórmula, ela é uma força-peso, tá? Ô, gente, então o que seria uma força-peso? Olha, uma força-peso, basicamente, quando nós estamos falando sobre força-peso, nós temos quem? Nós temos a massa multiplicada pela gravidade, não é isso? Ó? Então aqui a gente também poderia reescrever a pressão dessa forma, ó, a massa multiplicada pela gravidade e dividida pela área, certo? Certo, não é, pessoal? Então a gente já viu que a pressão, ao invés de ser F sobre A, ela pode ser M vezes G sobre A. Por quê? Porque essa força nós podemos estar definindo ela como uma força-peso, tá? E essa força-peso ela seria a massa multiplicada pela gravidade. Beleza, ótimo. Então tá. Ô, gente, ó, aqui agora para a gente continuar seguindo nessa forma, para a gente continuar deduzindo a lei de Stevin, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que estar relembrando um outro conceito, que é o conceito que nós também vimos já nas nossas aulas anteriores, que é o conceito de densidade. Olha aqui, pessoal, ó. Densidade é quem? Densidade é a massa sobre volume, não é isso? Ó? Quando nós estamos falando em uma densidade, nós estamos falando em uma massa sobre volume. Pessoal, só que ó, se eu estou falando para vocês que densidade é a massa dividido pelo volume, eu também posso falar para vocês o quê? Eu também posso falar para vocês que a massa, ela seria quem? A massa, ela seria a densidade multiplicada pelo volume. Olha, concordam comigo? A massa, ela seria a densidade multiplicada pelo volume. Se eu fosse passar esse V para lá, ele está dividindo o M, ele passaria multiplicando. Certo? Ótimo. Então tá. Pessoal, ó, geralmente nessas questões a gente vai usar bastante isso aqui, ó, essa relaçãozinha, tá? A gente vai usar bastante essa relação aqui que nos diz que a massa é igual a densidade multiplicada pelo volume, tá? Então guardem bastante isso daqui. Então agora, para a gente prosseguir nessa questão nossa, eu vou substituir aonde for M por quem? Por D vezes V. Não é isso? Porque nós já chegamos aqui que a massa é igual a densidade multiplicada pelo volume. Tá? Então vamos lá. Ó. Como que ficaria então? Então aqui vai ficar o peso é igual a massa. Aliás, o peso não, desculpa. A nossa pressão, ela vai ser quem? Ela vai ser a massa multiplicada pela gravidade. Só que a massa a gente já viu que é a densidade multiplicada pelo volume. Não é? Então vai ficar assim, ó. D vezes V, certo? Vezes G, que nós já tínhamos para a nossa fórmula, certo? Tudo isso dividido por A. Beleza? Ô, gente, então aqui, agora, como que a gente pode prosseguir? Ó, a gente tem esse volume aqui, ó. O que seria, pessoal? Volume.
Pessoal, quando nós vamos calcular o volume de um recipiente como esse daqui, basicamente o que nós vamos ter que fazer? Deixa eu até preencher isso aqui com uma outra cor, para ficar fácil para vocês saberem de onde sair. Quando a gente vai fazer o cálculo do volume de um recipiente como esse daqui, o que eu preciso considerar? Que o volume ele vai ser igual à área da base vezes a altura. Olha aqui. Então o volume ele seria igual à área da base vezes a altura, certo? Beleza? Então tá, então agora nós vamos pegar nessa fórmula aqui e nós vamos estar substituindo aonde for volume pela área da base, certo? Pela área da base vezes altura, beleza? Então aqui olha como que vai ficar, ó. Pressão é igual densidade vezes volume, mas o volume a gente já sabe que é a área vezes a altura, então A vezes H vezes G, certo? Tudo isso, pessoal, dividido por A. Tudo isso dividido pela área, certo? Então tá, olha, o que dá para ser feito aqui, pessoal? Olha, se eu tenho uma área multiplicando em cima e eu tenho uma área dividindo embaixo, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente cortá-las, não é isso? E assim a gente consegue chegar na nossa lei de Stevin. Olha aqui, ó. Então, quem que seria essa lei de Stevin? A lei de Stevin, ela nos diz, olha aqui, ó. Ela nos diz que uma variação de uma pressão, que eu vou chamar de ΔP, tá? Que a variação de uma pressão, ela vai ser igual a densidade multiplicada pela gravidade e multiplicada pela altura. Tá, pessoal? Ô, gente, a altura, nesse caso aqui, que fique claro para vocês, que a altura nós estamos falando de uma profundidade, tá, pessoal? Então aqui, ó, nessa fórmula, quando nós estamos falando sobre altura, nós estamos falando de uma profundidade. Vamos supor que o líquido, vamos supor ali que nós temos um corpo que ele está em uma profundidade de, digamos, 5 metros, tá? Então, nesse caso ali, a altura ela seria 5 metros. Beleza? Certo? Então, nesse caso, quando nós estamos falando sobre lei de Stevin, a altura ela vai ser vista como uma profundidade. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isso aqui que nos diz o teorema de Stevin, tá, pessoal? Então, ele nos diz que a variação de uma pressão é igual à densidade, certo? Multiplicada pela gravidade, multiplicada pela altura. Ou seja, a variação de uma pressão, ela depende da densidade da nossa substância, depende da gravidade, aonde essa substância vai estar, e depende da profundidade a que essa substância vai estar. Beleza? Certo? Então, depende desses fatores. Pessoal, uma outra dica aqui muito importante nesse teorema de Stevin. Ó. Esse teorema de Stevin, ele nos diz, ele garante para nós que se nós tivermos aqui, ó, se nós tivermos dois corpos, vamos pensar aqui que eu tenho um corpo 1, certo? E eu tenho um corpo 2. Se eles estiverem, pessoal, se eles estiverem a uma mesma linha horizontal, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter que a pressão deles será a mesma, tá? Então aqui, ó, eu posso pegar esses dois aqui, eu posso ligar eles, ó. Vamos pegar esses dois aqui, vamos estar ligando eles, tá? Então eu posso pegar esses dois pontos aqui, eu posso ligar eles por uma linha horizontal, tá? E todos os pontos que estiverem nesta mesma linha horizontal, eles terão a mesma pressão, certo, pessoal? Então, isso é o que nos diz o teorema de Stevin, tá, pessoal? Ou a lei de Stevin. Por quê, pessoal? Ó, se a gente está falando de um líquido aqui, se a gente tem um líquido aqui, tá? Se nós tivermos um único líquido, a densidade dele vai ser a mesma, tá? Então, a gente sabe que a densidade dele vai ser a mesma. A gravidade também é a mesma, certo? A gente sabe que se for na Terra, seria aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, pessoal, a altura, se eles estiverem na mesma linha horizontal, a altura deles também vai ser a mesma, tá, pessoal? Então, ou seja, a profundidade desses dois líquidos será a mesma. Então, olha, se eu tenho que a densidade é a mesma, se eu tenho que a gravidade é a mesma e a altura é a mesma, a pressão, consequentemente, ela só pode ser a mesma, tá, pessoal? Então, quando nós temos corpos em uma mesma linha horizontal, dentro de um mesmo líquido, dentro de um mesmo recipiente, a pressão, a variação de pressão deles vai ser a mesma, beleza? Ótimo, tá? Pessoal, então, ó, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre o paradoxo da hidrostática. O que nos diz esse paradoxo da hidrostática? Olha aqui, pessoal.
Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nesse recipiente como sendo recipiente 1, tá? Vamos pensar nesse recipiente aqui como sendo recipiente 1, ó, a gente está vendo esse recipiente todo. E vamos pensar nesse aqui como sendo recipiente 2, tá? Então, pessoal, olha, o que a gente consegue perceber? Vamos levar em consideração que as áreas, que as bases deles vão ser as mesmas, tá? Então, ó, a base desse recipiente aqui é a mesma que essa, certo? E aí, pessoal, o que esse paradoxo nos diz? O que é um paradoxo, pessoal? Quando a gente fala sobre paradoxo, vem na nossa mente alguma coisa controversa, não é isso? Não é isso? Paradoxo. Então, vamos ver o que é o paradoxo da hidrostática. Olha, pessoal, então se eu pensar nesse recipiente aqui e nesse recipiente, vamos supor que eu coloque um certo corpo, tá? Vamos supor que eu coloque um certo corpo nesse recipiente e nesse. Aí, pessoal, eu posso falar que se eles estiverem a uma mesma profundidade, a pressão, nesse caso aqui, ela vai ser a mesma, tá? Então, se eles estiverem a uma mesma profundidade, a pressão deles será a mesma. Mas olha, isso não parece lógico, por isso que a gente fala sobre paradoxo. Por que não parece lógico? Ó, porque, gente, olhando assim, parece que o peso de líquido, parece que o volume de líquido desse recipiente 1, ele é muito maior que do recipiente 2, não é isso? Então, olha, a gente pensa assim, que onde tem mais água, tem uma tendência de ter uma pressão maior, não é isso? Então, consequentemente, se nesse recipiente 1 tem mais água, nós temos uma tendência de ter uma pressão maior nesse recipiente. Só que aí, pessoal, tem um porém, ó. Quando a água bate na parte lateral desse recipiente aqui, ela vai estar formando uma força normal com ele. Ó, o que é uma força normal, pessoal? Vamos lá, relembrando. Pessoal, força normal é uma força perpendicular ao plano. Então, ou seja, é uma força que vai ter um ângulo reto com a lateral desse recipiente. Certo? Aí essa força aqui, ó, essa força, ela tem duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Ou seja, o N de x e o N de y. Né? Então vamos lembrar lá da decomposição vetorial. Né? Então aqui, pessoal, ó, essa componente aqui, ela ajuda a cancelar esse fluido de líquido. Olha aqui, ó. Essa componente, ela ajuda a cancelar esse fluido de líquido, certo? Então aqui, agora nesse recipiente 2, nós já temos que a nossa força normal, ela vai estar posicionada aqui, ó. Então, a componente vertical dela estará posicionada para baixo. Então, ou seja, ela ajuda a comprimir esse líquido na base, certo? Então, ó, o líquido desse recipiente, quando nós temos uma força normal feita nesse ponto, ele vai ficar comprimido em sua base. Certo, pessoal? E dessa forma, a gente pode afirmar, nós podemos garantir que se eu colocar dois corpos aqui a uma mesma altura, a pressão deles, a variação de pressão deles vai ser a mesma. Mesmo sabendo que nesse recipiente 1 parece ter muito mais água. Tá, pessoal? Então, olha, como que a gente consegue provar isso daqui, pessoal? Matematicamente, ó. Vamos lá. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que a pressão, ó, pressão ela vai ser quem? Pressão ela vai ser a força dividida pela área. Não é isso? Pressão, então, basicamente, é a força dividida pela área. Ótimo. Então tá, ó, se eu posso falar que a pressão é a força dividida pela área, eu posso falar, então, que a força, ó, ela vai ser igual a pressão multiplicado pela área, não é isso? Só que aí, pessoal, ó, variação de uma pressão, a gente já viu pelo teorema, pela lei de Stevin, a gente já viu que é densidade multiplicada pela gravidade e multiplicada pela altura, não é isso? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aonde for P por D vezes G vezes H, não é isso? Então aqui, ó, força é igual a D vezes G vezes H, tudo isso vezes A. Olha aqui, pessoal. Então, dessa forma, a gente consegue falar que a força, tanto nesse recipiente 1 quanto nesse recipiente 2, ela vai ser a mesma. Por quê, pessoal? Ó,
Porque a gente pode observar que, se eu estou falando que nesse recipiente 1 e nesse recipiente 2 eles têm o mesmo líquido, então significa o quê? Que a densidade desses dois líquidos ela vai ser a mesma, não é? Então, ou seja, a densidade desse recipiente aqui, aliás, a densidade do líquido que se encontra nesse recipiente é igual à densidade do líquido que se encontra neste. Certo? Beleza, ó. Pessoal, olha aqui, gravidade. Se nós estivermos na Terra, essa gravidade ela vai ser a mesma, não é isso? Então aqui ó, eu posso falar que essa gravidade desse recipiente vai ser a mesma deste, não é isso? Pessoal, se eu falar para vocês que a altura desses dois corpos é a mesma, não é isso? Se eu falar para vocês que a altura, que a profundidade a que esses dois corpos estão é a mesma, então eu posso falar que a altura desse aqui é igual à altura desse, não é isso? Certo? E aqui, pessoal, ó, a área, no começo, quando nós formos falar sobre esse paradoxo, eu já tinha fornecido para vocês que a área das duas bases elas eram as mesmas, não é isso? Então, pessoal, dessa forma a gente consegue provar, tá, que essa pressão aqui, ó, que a pressão dentro desse recipiente é igual à pressão dentro desse, desde que os corpos estejam a uma mesma profundidade e desde que as áreas das bases deles sejam as mesmas, tá, pessoal? Então esse é o chamado paradoxo da hidrostática, certo, pessoal? Então que a gente também consegue comprovar pela lei de Stevin. Por quê? Ele diz para nós que se eu tenho dois pontos, ó, que se eu tenho dois pontos e eles estão dispostos de maneira horizontal, eles estão na mesma faixa, então a gente pode falar que a variação de pressão nesse ponto é igual a essa variação. Então é o mesmo caso, ó, eu posso falar que a variação de pressão nesse ponto aqui é igual à variação de pressão nesse ponto. Mesmo que nesse recipiente 1 caiba muito mais água do que nesse recipiente 2. Beleza, pessoal? Basicamente, então, nessa aula era isso. Então falamos sobre a lei de Stevin e falamos sobre o paradoxo da hidrostática. Pessoal, até as nossas próximas aulas e tchau!